Olá, boa tarde. Eu sou a Clarissa. Estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica. Esse projeto teve como tema a programação e o sequenciamento em sistemas Flowshop com tempos de setup independentes da sequência. Meu professor orientador foi o Dr. Marcelo Seido Nagano. O problema de pesquisa girou em torno do sequenciamento da produção, também conhecido como scheduling, em ambientes Flowshop, considerando que as fábricas possuem tempos de setup independentes da sequência de produção. Detalhando um pouco mais esse problema de pesquisa, podemos definir um conjunto de atividades J, de J1 a Jn, que constitui um lote de produção. E este lote é lançado no processo de produção que contém um conjunto de máquinas em série, esse conjunto M, de M1 a MM. As premissas utilizadas para o projeto foram as mesmas do caso clássico, nas quais a interrupção não é permitida, cada máquina processa apenas uma atividade por vez e cada atividade é processada somente uma vez pela mesma máquina. Além disso, todas as atividades e as máquinas estão disponíveis a partir do momento inicial. Por fim, todas as atividades têm o mesmo caminho e realizam M operações, uma em cada máquina, iniciando na primeira e terminando seu ciclo na última. Agora, considerando uma sequência π de atividades de π1 até πn como uma possível permutação que deve ser processada pelas máquinas, nós temos como objetivo encontrar a sequência ótima entre as n fatoriais possibilidades, ou seja, encontrar a sequência que minimize o tempo máximo de conclusão, que é chamado de makespan. O objetivo da pesquisa é a proposição de uma heurística que minimize o makespan da sequência sem comprometer a eficiência computacional. Essa heurística, claro, seguindo todas as premissas já propostas e dentro do problema de pesquisa em sistemas Flowshop com tempos de setup independentes. O método utilizado se baseou primeiramente em uma revisão em torno do problema Flowshop, de modo a identificar métodos que permitiam a inserção da análise dos tempos de setup independentes. A partir disso, foi realizada a implementação dos métodos e condução de experimentos computacionais. Por fim, foi realizada a avaliação dos desempenhos desses métodos de acordo com a sua eficiência e eficácia. Definindo um pouco mais em detalhes os métodos também, aqui temos a definição da base de dados utilizada, do sistema de CPU utilizado e também da programação, da linguagem de programação, que foi realizada em Python. E, além disso, o algoritmo que foi utilizado na análise é o algoritmo NEH. A partir desse algoritmo, foram propostas 48 heurísticas, a partir da combinação de 12 regras de prioridade, que são utilizadas na primeira etapa desse algoritmo, e 4 estratégias de desempate, que são utilizadas na quarta etapa. As performances dos métodos foram avaliadas pelo desvio percentual relativo médio, o ARPD, e a eficiência computacional foi avaliada pelo tempo computacional percentual relativo médio, o ARPT. As principais contribuições do projeto podem ser visualizadas claramente a partir desse gráfico, construindo a partir de todas as análises e resultados obtidos. A partir desse gráfico, em relação ao RPD e à RPT, é possível observar 4 grandes zonas, sendo que cada zona é definida pela estratégia de desempate utilizada. E dentro dessa grande zona existem as 12 pequenas bolinhas azuis que representam cada heurística utilizada, ou seja, cada regra de priorização que foi utilizada. Sendo evidente a superioridade do método FF, que apresenta baixos valores de RPD e baixos valores de RPT. As 4 grandes contribuições vistas nesse gráfico são, primeiramente, o fato de que o uso de diferentes estratégias de desempate apresenta um grande impacto nos resultados finais, e que o impacto das regras de prioridade é baixo e que varia de acordo com a estratégia de desempate que foi utilizada. Além disso, todas as estratégias de desempate apresentaram melhores valores de RPD quando comparadas à estratégia original, NEH. E, por fim, as estratégias FF e RTC apresentaram os melhores valores de RPD, porém, a FF se destacou por apresentar o menor tempo de CPU. Além disso, gostaria de ressaltar uma outra grande contribuição do trabalho, que foi a adaptação do algoritmo da aceleração de Tailard, de forma a incluir os tempos de setup independentes da sequência de atividades. Muito obrigada pela atenção.